Então, abra sua Bíblia aí, meus irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 4. Nós estamos já encerrando hoje esse capítulo. Gênesis 4, a partir do verso 17. Todo mundo achou? Amém? Amém ou não? Então vamos lá. Gênesis 4, 17, nós vamos ler até o verso 26. O texto diz assim: E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Verso 18. E a Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael a Metusalém, e Metusalém a Lameque. Verso 19. Lameque gerou para si, tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Verso 20. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Verso 21. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Verso 22. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Verso 23, e disse-lhe Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei o homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Verso 24, 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Verso 25, tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Verso 26, a Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enós. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos? Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor, Pai, pela Sua misericórdia, está dando à Tua igreja a oportunidade de encerrar o capítulo 4 de Gênesis. Pai, obrigado por tudo que nós já estudamos aqui, tantas verdades, tantas coisas que o Senhor tem falado aos nossos corações. Nós te clamamos, Jesus, mais uma vez, fale conosco, Pai, ministre em nossas vidas. Usa, Pai, a minha vida para falar com o Teu povo, para que eles possam sair daqui transformados pela Tua palavra. Não transformados por informação, mas transformados pela verdade. A verdade liberta, Pai. A Tua palavra é a verdade. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Nós estamos aqui encerrando hoje o capítulo 4 de Gênesis. Como nós temos falado aqui muitas vezes, né, Gênesis vem com a ideia da genealogia, né, vem com a ideia da gênese, da origem, né, das pessoas, da família, vamos dizer assim, e aqui agora nós entramos numa genealogia. Genealogia, ela vem tratar o quê? De pessoas que participam de certa família. Né, você talvez na sua casa, eu lembro que eu visitei uma casa que tinha uma árvore genealógica, que tinha ali os pilares daquela árvore, como os tataravós ou avós, né, daquelas pessoas, ou pai ou mãe, e vinha um tronco e ia se ramificando, né, até todos os membros daquela família serem preenchidos sobre aquela árvore. E aqui hoje nós vamos entrar nessa genealogia, e no ponto mais importante aqui, mais específico, no qual nós vamos tratar, é a respeito da descendência de Caim. Nós já vemos que o pastor Gabriel, ele expôs aqui para nós, a respeito de Abel e de Caim,
né, que eram irmãos, e trouxe para nós a respeito do homicídio no qual esse homem ele cometeu com seu irmão. E ele trouxe uma realidade que nós compreendemos desse homicídio, que este homem, esses homens, né, eles representam nós. Às vezes nós olhamos para a narrativa bíblica de Caim e de Abel e nós pensamos assim, ah não, Caim é aquele irmão que eu conheço que matou uma pessoa. Abel sou eu, porque eu sou bonzinho. Na verdade, o que a Bíblia está querendo trazer para mim e para você é que Caim somos nós e Abel é Deus. Abel, na verdade, é Jesus que se entregou, o inocente que morreu de forma, como que eu posso falar? Quando a pessoa, inocente mesmo, né? Ele morreu de forma inocente, de forma cruel, que ele não tinha, vamos dizer assim, o direito. E agora nós vamos entrar em algo aqui, que vai tratar a respeito da civilização. Quando eu comecei a ler esse texto, quando eu comecei a estudar, desde quando eu fiquei sabendo que eu ia pregar, eu estudei e eu comecei a estudar, eu falei assim, meu Deus do céu, que texto desafiador. No sentido que quando você ler de primeira vez, sem um aprofundamento, sem um estudo, de uma forma, vamos dizer, crua, na verdade, na forma da qual nós nunca deveríamos ler a Bíblia, na verdade, você e eu, nós não devemos ler a Bíblia, irmão. É isso que eu estou falando. Nós devemos estudar a Bíblia. Nós devemos estudar a palavra de Deus a ponto de nós compreendermos. Como diz o Steve, né? Ele fala que a Bíblia não é difícil de entender, a Bíblia é difícil de engolir. Se olha, rapaz, o cara matou o irmão dele, Deus coloca um sinal nele para ninguém matar ele. É o que Deus fez conosco. Nós matamos o Filho de Deus e Deus escolhe pessoas, salva da condenação eterna, para que ninguém nos dê a morte eterna. Nos tira do império das trevas e nos transporta para o império do seu amor. Então aqui nós vamos compreender a respeito dessa civilização. E o que seria uma civilização? Uma civilização é um grupo de pessoas no qual eles querem constituir uma cidade. A civilização nesse tempo, normalmente ela era constituída por povoados, vamos dizer assim, por grupos pequenos, familiares. Você quer ver um exemplo de civilização que nós temos? As tribos de Israel. As tribos de Israel era um grupo de pessoas que faziam uma civilização. E uma civilização, ela busca o quê? Se organizar. Ela busca ter leis, ela busca ter o quê? Responsáveis para que possam gerir ali aquele povo e trazer ordens, trazer uma boa vivência, né? Trazer uma segurança. As civilizações desse tempo, eles faziam o quê? Faziam um povoado e cercavam muitas vezes esse povoado com muros, igual Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, que as muralhas vão cair. E por que uma civilização... Oi? É isso mesmo, Mateus, é o Mateus manifestando aqui, né? E uma muralha, ela serve para quê? Para trazer proteção. Porque os homens antes invadiam as civilizações através dos seus cavalos, através com seus armamentos, arco, flecha, espada, né? Todos os materiais que eles tinham, para quê? Para atacar os povoados e tomar aquela civilização. Tomar aquelas pessoas para quê? Para que eles falassem, não, aqui nós ganhamos. Assim como o próprio Israel, que era uma civilização, que ela ia contra os seus inimigos e muitas vezes, né, Israel vencia. Só quando Deus não queria que Israel não vencia. Outra civilização, outra nação, outro povoado, outro país, outro povo. Israel se levantou como uma grande também civilização. Como um povo que era forte, guerreiros, homens fortes de guerra, no qual venciam, e muitas das vezes, praticamente todas, no nome do Senhor. Não era na força do braço, mas quando eles pecavam, quando eles iam contra, quando tinha um rei que estava indo contra os princípios no qual Deus tinha estabelecido, eles perdiam, e eram humilhados, e tomavam os seus bens, o ouro, a prata, todos os materiais que eles tinham, e tinha matança
para todo lado. Algumas pessoas conseguiriam fugir, ia lá e dava o recado para o rei e depois voltava. Né? Assim como o exemplo daquele homem de Urias, né? Estava numa civilização lutando ali, e aí Davi pega e manda aquele homem na frente de batalha para que ele morresse, para ocultar o pecado dele. Mas Deus levantou Natã, que aponta o dedo na cara, amém? E fala a verdade. Então vamos para o texto bíblico, queridos. O texto continua assim: e coabitou Caim com sua mulher. Coabitar, nós vemos agora essa segunda palavra aqui, em Gênesis capítulo 4, verso 26. Assim como Adão coabitou com Eva e nasceu Caim e Abel, Caim agora, ele coabita com a sua esposa. Quem que era a esposa de Caim? Não sei. Amém? A Bíblia não é clara quanto a quem era essa mulher na qual Caim coabitou. A Bíblia não fala com clareza a respeito disso. Então, no que a Bíblia não fala, nós nos calamos. Possivelmente, pela ordem lógica da história, do relato, essa mulher poderia ser uma irmã, uma prima ou uma parente de algum grau de Caim. No início da história, da narrativa bíblica, eles se relacionavam sim entre família. Deus permitiu isso, mas depois, em Levítico, Deus instituiu uma lei na qual as pessoas familiares que não pudessem relacionar, não pudessem casar, não pudessem coabitar um com o outro. Mas no princípio foi um parente próximo, vamos dizer assim, de primeiro grau. Hoje isso ainda acontece, mas até por lei, por questões biológicas também, que a biologia ela vem trazer para a gente, isso não é legal, isso não pode acontecer. De algumas formas acontecem, mas não é o padrão que Deus estabeleceu. No princípio, não tinha outra forma, não foi, Deus falou assim, a Bíblia não fala assim, Deus criou uma outra mulher para coabitar com Caim, para que não seja da família dele, não, Deus permitiu, amém? A Bíblia está falando que Caim tinha uma mulher, ele coabitou com ela. E algo muito interessante que nós precisamos trazer para os nossos dias, porque Gênesis até o capítulo 12 aqui, ele é uma defesa da nossa fé, ele é uma cosmovisão. Eu vi ontem uma notícia de uma cantora famosa, que ela falou que deseja ter filho, mas não precisa de homem. Hoje a medicina, existe essa possibilidade da pessoa fazer uma inseminação artificial, uma barriga de aluguel e várias coisas. Mas o padrão no qual Deus criou foi a relação sexual entre um casal do mesmo sexo, de sexo oposto, não do mesmo sexo. Um casal, ó os irmãos aí, ó, vai cortar essa parte não, irmãos, do sexo oposto. Um casal do sexo oposto, para quê? Para coabitar, para que eles pudessem ter uma relação, e Deus criou o crescimento, o nascimento de uma criança, de um bebê, de um filho, através dessa relação, de macho e fêmea, assim Deus os criou. A Bíblia diz a respeito disso, a Bíblia está falando a respeito disso, e aí o texto continua dizendo assim, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Vamos continuar. Caim edificou uma cidade. Olha para você ver que interessante. E lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Existe um documento da arqueologia que chama Lista Suméria. O que é esse documento? Ele mostra que nesse mesmo período aqui, dessa narrativa bíblica, os homens, os reis daquele tempo, edificavam cidades com o nome dos seus filhos. Né? Como Caim pegou o nome de Enoque e falou assim, eu vou colocar o nome da cidade agora, eu vou edificar essa cidade com o nome do meu filho, no qual Deus me deu. Caim não tinha certos conhecimentos, mas agora nós estamos vendo ele aqui edificando uma cidade
e colocar o nome do filho dele naquela cidade. Sabe o que Caim estava fazendo? Desobedecendo a Deus. Deus, como a narrativa anterior, depois que Caim cometeu o homicídio, Deus marcou aquele homem e falou que ele seria errante na terra. Falou que ele seria tipo assim, um andarilho, um homem sem moradia fixa. Ia ser tipo um nômade. Ia ser uma pessoa que fica num lugar, que ia ser errante na terra. E nós estamos vendo agora Caim fazendo o que esses reis sumérios faziam, criando uma cidade, criando ali um lugar para que ele pudesse ter o quê? Refúgio. Para que ele pudesse reunir com o seu povo, com a sua família, e construir uma muralha e se esconder, para ninguém o matar, sendo que Deus tinha já dado um decreto que não era para ninguém matar Caim. Colocou um sinal nele, como se fosse uma tatuagem, marcou ele, falou, este homem não pode ser morto por ninguém, é olho por olho, é dente por dente, vocês vão conhecer a minha graça. Porque às vezes nós pensamos, não tem graça no Velho Testamento. E o que é isso então? O homem que merecia a morte porque ele matou, porque a lei era olho por olho e dente por dente. O que Caim merecia? Morrer. Deus vai lá e fala para ele, aquele homem que matar Caim vai ser punido 7 vezes. O texto diz aqui, né? 7? Cadê? 7, né? 7 vezes o texto diz. E aí, este homem, ele quer construir para ele uma cidade, para que ele pudesse ter refúgio, para que ele pudesse ter autonomia, para que ele pudesse ser o rei, o representante daquela cidade. Para quê? Para ele se esconder, para ele se guardar. O homem que não creu, não obedeceu nas palavras que o Senhor já tinha dito para ele. A ordem para Caim era, você vai ser um errante na terra, você não pode ser morto, porque eu vou colocar em você um sinal. E o que Caim faz? Constrói uma cidade com o nome do seu filho, querendo fugir, para que as pessoas não o matassem, sendo que Deus já tinha dado uma palavra de vida para ele. Não confiou nas palavras que Deus tinha dito para ele. É isso que Caim, ele quer fazer, edificando essa cidade. É isso que Caim, ele quer fazer, edificando essa cidade com o nome do filho dele. Ele quer criar o quê? Uma civilização. Aqui nós vemos aqui, no início, a descendência desse homem querendo criar uma civilização. E a mesma descendência desse homem cria outra civilização mais na frente, que eles constroem a Torre de Babel. Rebeldes. Homens que não ouvem a palavra de Deus. É isso que a geração desse homem estava trazendo. Nós vamos construir uma torre no qual vai alcançar o céu. E nós vamos ser maiores do que todos. E se em Atos Deus usou as línguas diferentes para unir o povo, para que o povo pudesse ter uma comunhão, se comunicar, na Torre de Babel, ele confunde aquele povo, para que o objetivo deles não pudessem ser alcançados. Vamos continuar, meus irmãos. Versículo 18. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael a Metusalém, e Metusalém a Lameque. Olha para você ver que interessante. Enoque tem a mesma ideia, ele vem executar o mesmo que o pai dele fez. Irade, por exemplo, aqui, no qual ele cita, e o outro filho deles, é possivelmente, né, o Iraque, no qual eles colocam o nome da cidade do filho, para que eles pudessem governar e mais uma civilização ali. E aqui esses nomes no qual nós estamos vendo, não são a outra genealogia que começa a partir do capítulo 5. São nomes possíveis, parecidos, mas não é a mesma coisa. Esse Metusalém não é o Matusalém, amém?
de 969 anos, né? O homem que mais viveu na Terra. Nesse tempo, essas pessoas viviam até aproximadamente 1000 anos, 830 anos. Nós vamos ver isso, mas depois nós vemos que por causa do pecado que o homem foi afetado, a longevidade de vida foi reduzida. 120 anos. Eu estava esses dias com um amigo, ele mostrou uma foto do avô dele, 101 anos. O homem está mais forte que eu. Eu falei, rapaz do céu, hein? Tomar uma água que esse homem está tomando, hein? Água boa. O homem tá forte, está bem. Ano passado foi a festa dele de 100 anos. Avô de um amigo meu. Então é o máximo no qual os homens vão chegar, por causa do pecado. E vamos continuar, querido, o texto. Verso 19. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, e a outra se chamava Zilá. Ada significa pérola, Zilá, melodia. Pérola, Ada significa pérola, Zilá, melodia. Agora nós estamos vendo aqui um filho da descendência de Caim cometendo um pecado. E qual o pecado que é esse? Esse é o pecado da poligamia. E também é possível hoje, nos nossos dias, cometer também a poliandria, que é o contrário. Poligamia é um homem que tem mais de uma mulher, e o contrário é uma mulher que tem mais de um homem. E a cultura quer inserir isso no nosso coração. Existe um filme, uma comédia que chama Dona Flor e seus 2 maridos. Ensinando algo que Deus abomina, como se fosse algo normal, uma paixão aventureira. Aqui esse homem, ele é apresentado, esse homem, trazendo um pecado de poligamia. Deus, ele criou o casamento monogâmico, mono. Agora esse cara quer criar o quê? Poligamia. Poli é mais de um. Uma relação com mais de uma mulher, no qual em alguns países isso é praticado, mas isso é abominável aos olhos de Deus. Quem foi o outro homem que pecou e que fez com isso também? Tinha um homem que tinha uma esposa que chamava Agar, e uma esposa que se chamava, uma serva, no qual ele coabitou, querendo pular o plano de Deus, para ter um filho, porque Sara não poderia ter filho, e aí nasceu Ismael. Ismael, pecado também, uma relação de um homem com 2 mulheres. Esse homem Lameque, ele vem trazer isso para a genealogia, para a família dele. E isso traz algumas consequências para estes filhos deles. É muito interessante, queridos, porque essa civilização na qual nós estamos vendo, nós vamos entrar agora, é uma civilização que é idêntica à nossa. Mas André, isso foi escrito há mais de 2000 anos atrás. É isso mesmo, o pecado, a cidade, muitas coisas é a mesma coisa, só muda o personagem. Porque estes homens, nós vamos ver, que eram homens que tinham tecnologia. Mas como assim, André? Nós vamos ler homens que foram percussores da metalurgia, da música, do criar instrumento. Não que Adão não cantava, mas estes homens criaram. O que é isso, gospel? Quadrilha gospel. Rolé gospel, que Deus abençoe nosso rolé. Futebol só dos crentes gospel. Daqui a pouco vai ter motel gospel. Me desculpem, mas é. Eles querem fazer uma diferenciação do santo e do profano, sendo que tudo é santo. Tudo que é bom foi quem que criou? Deus. André, mas aquela pessoa, ela comete tão maldade, mas ela faz algo que é bom. É a graça de Deus sobre a vida dela. A graça comum. É a graça comum. Então você pensa assim, eu tenho que ir no mecânico crente. Você pode ir no Marcinho, irmãos.
Mas tem uns irmãos que dá cano. Toma cuidado, mas assim não. Você pode abençoar o seu irmão, porque está aqui trabalhando, você precisa de um serviço. Mas você pode ir num médico que não crê na mesma coisa que você crê, e Deus pode usar aquele homem com a graça comum para indicar uma medicação ou um exame, para fazer um check-up, um rastreio na sua vida, para algo que vai ser bom. Você imagina? Senão nós vamos criar uma civilização gospel. City gospel, cidade gospel, imagina? Todo mundo santo. A Bíblia não fala disso. A civilização gospel é na Nova Jerusalém, é o novo céus e a nova terra, na qual está prometido para nós. Ainda não existe nessa terra, mas o jardim será restaurado, e nós vamos ser inseridos no jardim novamente. Amém? Vamos continuar o texto. E o texto diz assim, 20. Ada deu à luz a Jabal. Este foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Olha para você ver que interessante. Ada, que significa pérola, foi mãe de Jabal, filho de Caim. Esse homem, como diz o texto aqui, este homem, ele foi pai dos que habitam em tendas e possuem gados. Este homem foi um pastor, mas ele não foi um pastor igual Davi, não foi um pastor de ovelhas. Era muito comum que nessas áreas, principalmente do deserto, na Arábia Saudita, nessas regiões, que existia um ofício de pastor, no qual esses homens eram nômades. O que é um nômade, André? Esse homem é o pai dos nômades. Um nômade hoje é como se fosse um cigano. Esses homens, eles não tinham moradia fixa. O que é isso? Como Paulo, esses homens habitavam em tendas, e mediante a estação do ano, eles trabalhavam em certos lugares, tipo por safra. Já viu a pessoa que trabalha por safra? Safra do café, está bombando, trabalha aqui 6 meses, aí agora é a safra do tomate, vamos todo mundo colher tomate. Então essa pessoa, ela não tem residência fixa, ela habita em tendas. Essa pessoa, ela vai conforme a música toca. A vida dela é direcionada pelo trabalho dela. E um dos filhos de Caim foi o precursor disso. Graça comum, um trabalho bom, digno. Um homem que se relacionava com várias pessoas, que cuidava, que ele tinha um suor, ele vivia do suor do seu rosto. Bíblico, está cumprindo o que as Escrituras diz. Mas eles cuidavam de camelo, de todos os animais que você vê, de boi, de cabra, de ovelha. Era um pastor, de forma geral, vamos dizer assim, que ia trabalhando. Então, esse homem, Jabal, né? Jabal foi o pai dos nômades. O primeiro, o precursor das pessoas que trabalhavam por safra, por períodos, e não tinham moradia fixa. Vamos continuar o texto, meus irmãos. 21 diz assim: o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Olha para você ver, o irmão desse homem, ele era precursor de quem tocava harpa e flauta. Aqui a harpa nós podemos compreender como uma cítara. É tipo uma caixa, assim, que é tipo um triângulo com a ponta cortada, um instrumento de corda, no qual esses homens tocavam. E esse homem, ele fabricava instrumento. Esse homem tinha graça comum sobre a vida dele. Sobre os filhos de Caim, existiu o que nós temos hoje. Aqui é como se fosse o Vale do Silício. O que é o Vale do Silício? É lá nos Estados Unidos, onde tem as empresas de tecnologia, que lá tem o Google, que lá tem a Apple, que lá tem o Spotify, que lá tem as startups, as empresas de tecnologia. Este contexto de civilização no qual Gênesis está nos mostrando, é a mesma coisa como se fosse isso hoje. No Brasil, isso é onde? São Paulo.
As empresas de grande faturamento, né, de concentração de ações, de valores altos, normalmente estão em São Paulo. É a metrópole, é onde está ali, né, a concentração de recursos para aquele estado. Esses homens tinham tecnologia, assim como nós temos hoje. Acesso à tecnologia. Esses homens, eles eram precursores das coisas. Você imagina? Não tinha nada, o cara aparece tocando um instrumento. Todo mundo queria fazer uma catira. Rapaz, o que é isso aí? Na época era catira, irmão. Escambo, não tinha moeda. O que é catira? Você dá o que você tem, eu te dou o que eu tenho. Você tem feijão, eu tenho arroz. Não, arroz está mais caro, então me dá 2 quilos de feijão, eu te dou um de arroz. É tipo isso. Esses homens concentravam riquezas nas mãos deles. Tecnologia. Esses homens tinham a moral, esses homens tinham a manha, mas estavam vivendo em pecado. Estavam vivendo em poligamia, estavam se prostituindo, estavam desagradando a Deus. É diferente de hoje? Não, não é não. Eu quero te indicar algo que eu comecei a assistir, mas eu dormi. Mas eu vou terminar. Um negócio que está no Netflix, um documentário sobre as redes sociais. E aí tem um relato do cara que criou os aplicativos do Google, o Gmail, o Google Meet, aquele que a gente conversa. Ele fala assim no documentário: olha, eu criei isso para facilitar a vida das pessoas. Eu criei isso para as pessoas conversarem, para a pessoa alcançar uma pessoa que está longe, para as famílias se juntarem. Mas eu comecei a perceber que as pessoas estão ficando doentes. As pessoas, eles colocam tecnologia para que nós fiquemos o dia inteiro com a cara no celular, viciados, nos deprimimos, gera ansiedade, tantas outras coisas. É a mesma coisa. Esses homens estão falando isso no documentário. O cara que criou a curtida no Facebook, o outro do Instagram, o outro do Pinterest, de algumas redes sociais hoje que estão em ascensão, esses homens contando a respeito dos códigos binários, que é algo da engenharia de tecnologia. Por que você acha que... Um dia eu falei com um cara, velho, esse telefone está com um demônio. Você pensa no trem, o trem aparece na sua tela. Eu estou falando sério. Se você pesquisa tecnologia, aí a família foi jantar, colocou o celular no vidro, fez um voto, a menina ficou louca lá, deu tipo uma abstinência, levantou e quebrou o vidro. É uma realidade. Esses homens tinham tecnologia, tinham coisas nas mãos deles. E o problema é a relação que nós temos com essas coisas. Porque há 10 anos atrás era internet, agora você está assistindo no YouTube. Agora venha para o nosso culto online. Não, o problema é a nossa relação. Nós não sabemos relacionar com as coisas criadas. E aí nós pecamos, nós viciamos, nós ficamos dependentes. É o que esses homens tinham nas mãos. A família de Caim era tipo São Paulo, Vale do Silício. Pense nas maiores empresas que você conhece. Está lá na Forbes, lá na Você S.A., as melhores empresas para se trabalhar. Esses caras tinham tudo. Vamos continuar. E 22 diz assim: Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Olha para você ver. Zilá, que era a outra mulher, ela deu à luz a esse homem. Esse homem era artífice. Esse homem aqui é considerado como o pai dos metalúrgicos. O que é isso? Esse homem pegava ferro, pegava esses materiais aqui no qual nós lemos, ó, bronze, ferro, depois ele começou a trabalhar com cobre e fazia instrumento cortante. O que é isso, André? Espada, faca, arma de guerra. Você acha que esses homens não tinham dinheiro? Esses homens tinham um agronegócio, esses homens tinham a cultura, que é a música, essa geração, essa civilização no qual Caim estava fazendo.
E esses homens tinham também o armamento. Dominou o mundo. Dominou a civilização deles. Eles têm tudo. Então eles vão conseguir tudo. E eles mesmos fabricam. Autossustentáveis. Extrai ali o minério. Pega ali os materiais que eles têm e criam armas. Pega lá a madeira. Pega lá o aço e cria a cítara, a harpa, a flauta. Pega lá, o outro lá trabalha com pasto, uma demanda alta. O homem recebe dentro de uma família. Nós vemos isso, dentro da genealogia de Caim. É como se fosse, mesmo assim, já viu quando você vai aquelas pesquisas assim, as famílias mais poderosas do mundo, que detêm a quantia de recurso financeiro, que tem a maior quantidade de metros quadrados na terra registrado? Era essa família, família de Caim. Vamos continuar, meus irmãos. Versículo 23, diz assim, ó. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei o homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. O que é isso, André? Poesia hebraica. Esse cara aqui, isso aqui é conhecido como Lameque está cantando o cântico da espada. O cântico da espada. Você vê que na sua Bíblia está até diferente o posicionamento do texto, porque isso é uma poesia hebraica. E o título disso é o cântico da espada. Esse homem, pecador, depravado, está falando para suas esposas, cantando que ele matou um homem. Está cometendo outro pecado, igual do seu pai Caim. Repetindo o que Deus desagrada. Esse homem mata. E é interessante que quando você lê o texto, parece que são dois homens. Um homem que ele feriu e um rapaz que me pisou. Então ele matou um cara que ele feriu, um rapaz que me pisou? Não. Na poesia hebraica, quando você vai ver, é a mesma pessoa que ele está dizendo, mas de formas diferentes. Era um homem só. Esse homem matou o homem. Por quê? Porque feriu e pisou nele. E olha para você ver, não é diferente. Uma vez eu estava num lugar, muitos aqui já foram lá. Avenida Padre Eustáquio, em frente ao posto de combustível, mais conhecida como Boate Fênix. Alguns conhecem, já foi lá. E uma vez eu estava com um grupo de uns caras lá, o cara pisou no pé do cara, o cara estava com uma latinha de cerveja na mão, o cara amassou a latinha de cerveja na cara do cara. A cara do cara rasgou, e lá fora, a bala comeu solta. Tiro para todo lado. Vocês estão rindo? Gente pulando janela, entrando em buraco, gritando, uma loucura. E a mesma coisa, porque a lei dizia o quê? Olho por olho, dente por dente. O homem que feriu Lameque tinha o direito, por lei, ferir ele e pisar nele. É o que a lei previa. Não, eu fiz isso contra você, você pode fazer isso contra mim. Mas só que Lameque mata o cara. Igual Caim matou Abel, seu irmão. Lameque executa esse homem. Lameque mata esse homem, cometendo o mesmo pecado que o seu pai. Primeiro, poligamia. Depois, um homicídio. E ainda canta para suas mulheres. Que horrível a vida desse homem. Que tristeza quando nós olhamos para a realidade e para a vida desse homem. E sabe o que Lameque faz agora no verso 24? Lameque traz sentença. O que ele está fazendo? Agora eu não tenho dúvida. Agora eu tenho certeza que eu sou Deus.
Eu estou me colocando no lugar de Deus. Olha o que diz 24. 7 vezes se tornará vingança de Caim. Foi o que Deus disse, 7 vezes. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Você lembra desse número? Nosso Deus é tão misericordioso que 70 vezes 7 é para o perdão. Lameque, ele quer trazer uma sentença sobre a sua vida, de que não, se Caim foi 7 vezes, quem me tocar é 70 vezes 7 vezes, é 490 vezes que vai sofrer, porque Caim é só 7. Esse homem estava querendo ser Deus, estava com autonomia, né, encheu o peito, disse, não, agora eu vou fazer isso aqui, faz o que não deveria fazer e ainda complica mais ainda, querendo tomar o lugar de Deus, trazer ordem ainda. Olha, Caim 7 vezes, para mim 70 vezes 7 vezes. Por quê? Quem manda aqui sou eu. Eu acabei de passar o rato nenhum ali, e se alguém falar alguma coisa comigo, morre também. É essa história, é isso que esse homem está querendo trazer, para essa civilização, para colocar ordem, para demonstrar comando, para demonstrar força, para demonstrar que ele é forte, que ele consegue, que ele é bom. Mas ele é um depravado, que estava pecando contra o Deus vivo. Vamos continuar, queridos. Verso 25. Estamos quase encerrando. 25 diz assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que matou Caim. Essa mulher, né, Adão, ele tornou a ter relações com a sua esposa. Isso demonstra que o quê? Que ele tinha fé e esperança. Porque ele teve uma promessa. E aí, um dos filhos dele é assassinado por outro filho dele. Um filho dele é marcado. E talvez você pense assim, esse homem tem que parar. Mas não, existia uma promessa, que o filho da sua descendência vai esmagar a cabeça da serpente. 7 representa na genealogia de Jesus, no qual em Lucas ele está inserido lá, juntamente com Enós. 7 é a esperança. 7 vem trazer para nós que ainda as palavras de Deus, mediante tudo que estava acontecendo, vai acontecer. Ela é fiel para se cumprir. Porque Abel tinha morrido. Deus não esqueceu. Da mesma forma substitutiva que nós tivemos na cruz do Calvário, nós vemos 7 se apresentando como a esperança para aquele povo. Porque da genealogia de 7 e de Enós veio o Cristo. Veio o Salvador do mundo. E nenhum personagem está aqui, meus irmãos, nessas genealogias à toa. Não é por acaso que 7 nasceu. Foi por propósito de Deus. Foi por escolha de Deus, na soberania sobre todas as coisas. E vamos continuar. E ele diz assim, ó, na continuação aí. Porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. Aí, versículo 26 diz assim: a 7 nasceu também um filho, o qual pôs o nome de Enós. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Existia culto antes de Enós, sim ou não? Sim. Existia sacrifício antes de Enós, sim ou não? Sim. Mas Deus quis levantar
este homem, esta figura na sua genealogia, na família depravada de Caim, para que o culto fosse restabelecido, para que a ordem do culto, para que as coisas fossem restabelecidas e eles começassem a invocar o nome de Yahvé. Assim como Deus se apresenta no início de Gênesis. O Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Deus que está com o controle em suas mãos. Essa descendência de Caim, ela vem nos demonstrar isso. A respeito dessa provisão divina, trazendo um filho ainda para aquele casal, no qual ele tinha instituído a promessa. Porque da sua descendência sairá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Caim representa o filho da desobediência. Abel e Sete representa o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus, a genealogia de Jesus, o qual tira o pecado do mundo. Da sua descendência sairá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E isso se cumpre em Jesus, em Cristo. Vamos para a genealogia de Jesus para a gente encerrar. Lucas capítulo 3, verso 38. Abra sua Bíblia comigo. Todo mundo achou, irmãos? Amém? Lucas 3, 38 diz assim, ó. Cainã, filho de Enós, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Da sua descendência sairá o que esmagará a cabeça da serpente. Enós e Sete, homens diferenciados, escolhidos por Deus, aparece aqui na genealogia de Jesus Cristo. Homens que nasceram numa família pecaminosa, sem estrutura, num tempo complicado. E às vezes a nossa desculpa é o meio no qual nós estamos inseridos. É a comunidade onde eu moro, é a minha casa, André, é a minha família. Ah, André, é o meu trabalho, você não sabe. Não sei mesmo não, meu irmão. Mas se Deus te colocou lá, é porque Ele sabe que Ele tem poder para te fortalecer. Porque às vezes o problema é que eu não tenho nada. Nós não é citado que ele sabia fazer arma, nós não é citado que ele cuidava da agricultura, nós não é citado como nenhum dos outros filhos de Caim, que tinha alguma habilidade tecnológica, física ou algo diferente. O problema não é porque nós não estamos no Vale do Silício ou não. O problema é que nós precisamos compreender o propósito para o qual Deus nos chamou, porque dentro da pedreira, porque em qualquer lugar, Deus há de nos frutificar. E o que eu tenho que fazer, André? Ficar na posição na qual Deus nos direcionou. Enós e Sete, meus irmãos, estava na posição. Enós e Sete, esses homens que vieram para estar inseridos na genealogia de Jesus, não são homens que vocês olham assim, uau, esse cara estudou em Harvard, tem PhD, rapaz, poliglota, tantas línguas, fala mistério. Não, homens simples, homens comuns assim como eu e como você, mas que foram escolhidos por Deus, que foram determinados por Deus para este propósito. E para ficar para a gente pensar, qual que é o nosso propósito? Como Lagoinha Pedreira, como crentes, como filhos de Deus. Meus irmãos, teve graça comum para esses homens. E eu creio que tem graça comum
e além, tem graça específica para a nossa vida, para os crentes, para os filhos de Deus, porque a última palavra que diz aqui em Lucas 3:38, Filho de Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. O Filho de Deus não precisa de mais nenhum título, nenhum. Jesus não tinha uma formação especial, Jesus era Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Vamos orar? Curva a sua cabeça aí agora para a gente orar, por favor. Você também em casa. Jesus, obrigado pela tua palavra. Jesus, obrigado porque do descendente, Pai, saiu aquele que esmagaria e esmagou a cabeça da serpente. Jesus, o sacrifício perfeito, o fiel, o santo, o Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai, nos ajude, Senhor, ajude a tua igreja a compreender a graça comum, mas também essa graça específica que está sobre cada um dos teus filhos, Pai. Senhor Jesus, que nós venhamos compreender a realidade da distribuição dos dons, Pai, dos dons espirituais, que essa igreja venha ser espiritual, fervorosa, que nós possamos manifestar a tua glória, Pai, mediante tudo que nós temos nas mãos. Nós talvez não precisamos de uma formação, não que ela não seja importante, mas precisamos olhar para as nossas mãos. Sete é nós, Pai. Tinha aquela família desgraçada, depravada, pecaminosa, mas o Senhor inseriu esses homens na genealogia gloriosa do teu Filho amado. E hoje nós podemos compreender que nós somos filhos de Deus. Que a tua graça, que o teu favor, que a tua misericórdia seja com todos os teus filhos. E se alguém queira arrepender nessa noite, Pai, que ele possa compreender que a porta está aberta, que ele tem ainda, Senhor Jesus, a oportunidade, que ele venha ouvir a voz de Deus, para que ele possa ser seu filho, em nome de Jesus, Pai, amém. Amém, meus irmãos? Vai na paz, em nome de Jesus. Não esquece de sábado, quem quiser ofertar, está lá atrás, lá, o irmão lá, tá? A irmã. E as trevas não